Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para Juliana. Para mim é boa tarde ainda, é tarde ainda. Gente, hoje temos mais uma vez um papo de casal. E o papo de casal hoje é com o Fabrício Saiter e a Márcia Branco. Eles são o Papo de Casal oficial. Eles começaram com o Papo de Casal e a gente entrou depois nessa história, entendeu? Então a gente deu um plágiozinho neles. Eu acredito que eles são gente boa pra caramba, eles não vão ficar bravos com a gente, né? Enquanto isso, eu vou fixar um comentário aqui e a Juliana vai falar um pouquinho do que é o autoconhecimento no casal. E o casal chegou! Ah, coisa linda! Que Rapaz, delícia! que plágio nada, rapaz. A gente caminha de mãos dadas faz quanto tempo, cara? Ai, que gostoso, meu irmão. Que Ai, que delícia! delícia! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, querido. E Ai, vocês? que gostoso. Graças a Deus, tudo bem. A gente estava começando a apresentar vocês, essa eu brinco que é nesse nosso olhar, né, do autoconhecimento no caminho do casal. Eu brinco que é desafiador fazer sozinho, e no casal eu faço um pouquinho mais, mas está tudo certo. A gente já tem vindo alguns convidados aqui falando, né, de como foi para eles, mas eu falo que é sempre um aprendizado. Eu vou falar um pouquinho de vocês, mas eu quero que depois vocês se apresentem. A Márcia, durante muito tempo, me conduziu no meu processo de autoconhecimento como minha terapeuta, minha psicóloga. O Fabrício acompanhou-me, falo, no meu desenvolvimento dentro do meu processo, e aí eu falo que é com muita honra que eu divido essa tela com vocês e ainda com ele, né? Eu falo que é gostoso demais. Bem, primeiro de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês, gratidão por terem aceito o convite, né? E como não pode faltar, a gente quer saber como vocês se conheceram. Deixa ele se Verdade, né? Eu esqueci desse Deixa ele detalhe. se apresentar. Primeiro se apresentem e depois a gente quer saber como é que foi o primeiro encontro. Voltou? Desculpa, Voltou. gente. Voltou? Voltou. Ah, então tá bom, querido. Pronto. E aí, Se fala. apresentem. Vamos começar então a nos apresentar, é isso? Isso. Pois é. Eu sou a Márcia, né? Então nós temos aí 26 anos de relacionamento juntos, mais 2 de namoro, então são 28 anos nessa estrada, né? Para mim, relacionamento e família é um pilar assim que para mim eu defendo muito a família, o casal, porque eu realmente acredito nessa instituição, né? Eu acredito na força da família, na força de um relacionamento, na construção de um relacionamento saudável para a gente poder criar filhos saudáveis e que possam criar relacionamentos saudáveis também nas suas escolhas. Então, falar sobre relacionamentos e falar sobre relação a dois, para mim, é fantástico. Assim. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, e você? Eu tenho costumado a dizer, primeiro que eu quero dizer que quando falo de relacionamento, eu gosto de ficar bem agarradinho, sabe? E eu olhando para nós quatro aqui nessa tela... Mesmo que não caiba na tela, né? Exatamente. Para caber na tela, a gente tem que ficar bem agarradinho. E eu acredito muito nessa trajetória onde a gente é muito companheiro, sabe? Eu acredito muito nisso. A gente sempre diz que a nossa relação não é melhor do que a relação de ninguém, mas a gente sempre buscou ser muito companheiros, né? E é assim que eu me coloco aqui. Eu costumo dizer para a Márcia que é muito difícil eu estar em algum contexto e não falar dela, sabe? Não falar do meu relacionamento. Então, você chega na escola, lá no Tennessee, em Knoxville, onde nós morávamos, você pode ter certeza que nós sempre estudamos em salas separadas, mas você chegava na minha sala, todo mundo sabia quem era a Márcia, e a mesma coisa aqui, porque a gente gosta de falar da nossa caminhada, sabe? De como a gente está de mãozinhas dadas juntos, né? Então, eu agradeço muito a vocês, porque eu tenho dito isso muito nas lives que eu tenho feito. Vocês estão nos dando presentes, porque a gente adora falar disso, né? Então, quando vocês
nos concede a oportunidade de falar disso, é muito gostoso, é um presente, sabe? É assim que a gente Tanto é que vocês criaram, né? Eles, para quem não sabe, vocês criaram o Papo de Casal oficial, né? Eu falo uma página aqui no Instagram, então para quem não está ainda seguindo, vai lá seguir, que tem algumas reflexões, não é, de vocês. Eu não sei se vocês chegaram a fazer lives também do Papo de Casal. Fizemos umas 3 no Papo de Casal e depois começamos a fazer no individual, tá lá no IGTV do Papo de Casal. Na verdade foi ao contrário, né? A gente começou no individual, aí a gente lançou o Papo de Casal, aí a gente foi pro Papo de Casal. Mas você sabe, Ju... o Papo de Casal por isso, meu. Pois é, você sabe, Ju, que você falou uma palavra aí que me chama muita atenção, né? Quando você falou assim, vocês criaram isso, né? Esses dias eu estava conversando com uma coach literária, a gente estava batendo um papo e ela dizia, hoje, aquilo que a gente tem contato hoje virou algo de todo mundo no que diz respeito a conhecimento, né? De todo mundo. Porque hoje você está sentado aqui, do mesmo jeito que no último Dia das Mães, eu fiz uma palestra para 2.000 pessoas pelo Itaú. Hoje você está sentado aqui, você tem acesso a um Circo de Solé, você tem acesso a um show, você tem acesso ao Louvre, você entra dentro de um museu, coisas que antes você demandava uma viagem para ir, né, com toda uma programação antecipada. Por que eu estou dizendo isso? E eu conversei com o Pico sobre isso, né, com o Fabrício sobre isso. O que a gente quer é que a gente possa propagar mais ainda isso que vocês estão fazendo, sabe? Que é falar de família, dessa fonte de vida. Eu encaro a família como uma fonte de vida, como uma oportunidade de, a partir dos nossos filhos, cada vez mais nós perpetuarmos essa saúde, como a Márcia comentou. Então é muito gostoso estar podendo estar aqui com vocês falando disso, sabe? Legal, gratidão, gente. Já que você falou em família, vamos ver. Como foi a origem dessa família? Qual é a origem desse casal? Como é que vocês se conheceram? Rapaz, eu vou deixar ela contar, porque no Espírito Santo tinha assim, poucos morenos jambo, sabe? Foi amor à primeira vez. Poucos homens bonitos, né, Fabrício? Poucos homens bonitos. Eu vou deixar ela falar aí, Pico. Olha, eu vou te contar, viu, que por conta dessa relação aqui, tem uma pessoa, né, que eu considerava minha amiga e ela me considerava amiga dela e que não fala comigo até hoje mais, tá? Por causa desse moreno jambo aqui. A gente se conheceu numa festa na casa de uma amiga em comum. Essa minha amiga namorava um amigo dele. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu estava muito machucada, eu não queria realmente conhecer ninguém. E quando eu cheguei nessa festa, eu fui por muita insistência dessa minha amiga. Quando eu cheguei nessa festa, a primeira pessoa que eu vi na festa foi o Fabrício, no meio de uma roda, cercado, rodeado de pessoas contando piadas. Super tímido. Para variar, né, Ju? Para variar. Era o Fabrício. E eu olhei, assim, de cara, eu pensei que pessoa interessante, né? Comunicativa, né? Super simpático e tal, mas lembra, eu estava machucada, eu não queria me relacionar. E assim foi a festa inteira, né? Uma amiga minha ficou muito interessada nele, que é essa pessoa, né? E ela vinha para mim e falava assim, nossa, mas ele isso, ele aquilo. É verdade, né? Poxa, investe, não sei o quê, né? Eu dando uma força para ela. Eu dando força para ela. E eu não estava assim, nem um pouco afim, não estava olhando, não tinha me interessado mesmo como namorado, né? Teve um determinado momento da festa que eu estava conversando com outro amigo nosso, que é nosso amigo até hoje, que é casado hoje, já há 20 e tantos anos também. E a gente estava assim, conversando numa janela, né? Na época eu fumava, a gente estava fumando. E ele veio servir cerveja pra gente, né? E aí ele escutou nossa conversa, né? Gostou e ficou conversando. Ficamos ali os três conversando e eu vi que ele tinha deixado a menina sozinha, né? Nisso eu fui pro banheiro e a menina foi atrás de mim, né? Ela falou assim, Márcio, o gatinho ficou interessado em você. Faz tempo. 28 anos atrás. 28 e meio, né? 28 anos e meio. Ficou interessado em você. Eu falei assim, não, que é isso? Você tá viajando, não tem nada a ver, né? Ele só simpatizou porque a gente estava ali conversando e tal. Saí do banheiro,
tinha um sofá de 4 lugares, estava sentado o namorado da minha amiga, e eu sentei do lado dela e nós ficamos os 3 conversando. Esse namorado dessa minha amiga é padrinho do Gabriel, do nosso filho mais novo. Ficamos os 3 ali conversando. Nisso, Fabrício veio do nada, sentou do meu lado. No que eu virei, porque eu senti, né, o sofá abaixando, no que eu virei, não deu tempo de eu pensar em nada. Ele me puxou, mas me lascou um beijo. O quê? Eu só pensava assim, meu Deus, a menina. Que atrevido, hein? Atrevido. E eu passei por fura-olho ainda. Assim começou. A menina até hoje não fala comigo, porque ela realmente acha que eu furei o olho dela. Eu tentei explicar, eu juro que eu tentei, mas não deu certo. Entendi. Olha, tem bastante gente que a gente conhece. A Grace está mandando um beijo aqui pra gente. Chegando agora. A gente tá, eu falo, nesse olhar do futuro consciente, porque como a Márcia e o Fabrício falaram aqui, né? A família, ela nos impulsiona para um futuro melhor, né? Então é esse o caminho que a gente vem trazendo essas lives, para que a gente possa olhar, né, essa dimensão do casal também como impulsionar no autoconhecimento. Não só o impulsionar, também o caminhar, né? Como começou tudo isso daí? Porque a gente sabe que vocês têm uma trajetória, vocês tiveram uma evolução, um caminho de evolução disso daí, que foi o autoconhecimento dentro do casal. Vocês não eram os profissionais que são hoje, né? Quando se conheceram. Não, completamente diferente. Muito né? diferente. E, na verdade, então, você foi muito feliz, Pico, no que você fala dessa coisa do autoconhecimento, muito feliz mesmo, porque isso foi não tão consciente, mas nos acompanhou em toda a trajetória, né? A Márcia eu fazia psicanálise, eu fazia terapia com uma psicanalista. A Márcia foi fazer terapia com uma pessoa que seguia a linha do patchwork. E que eu não era psicólogo. Que não era psicólogo, sabe? E eu vi uma mudança muito evidente no nosso relacionamento, né? O início do nosso relacionamento foi um início de muita guiança, porque talvez a gente vá falar um pouco disso. Eu acredito muito também nessa permissão desse vínculo, né? O porquê que eu estou me relacionando com essa pessoa há tanto tempo, por que nós estamos caminhando junto, para que nós estamos caminhando junto? Eu acho que tem um vínculo aí, né? E houve guiança para isso, sabe? De alguma forma, a espiritualidade dela, que era forte, era intensa e tal, a minha espiritualidade também, eu sinto que a gente resistiu, né? Persistiu, foi resiliente num determinado momento da nossa vida que nos primeiros anos, com toda a vulnerabilidade, já falou isso várias vezes, Márcia tinha muito ciúme, né, amor? Tinha um ciúme, assim, que era um ciúme realmente que em várias situações houve um desequilíbrio. Então ela foi para terapia, eu também fui para terapia, e quando eu vi essa mudança, nesse estar juntos, eu perguntei para ela, tudo bem para você se eu conhecer seu terapeuta e tal? Ela falou, tudo bem. E aí eu fui para a terapia, para a linha do patchwork também. Ela começou a fazer psicologia e ele, inclusive, disse para ela, olha, você vai começar a fazer psicologia, você vai largar o patchwork. E não deu outra, né? Porque vocês também fizeram uma transição de carreira junto com o autoconhecimento, né? Sim, mas isso muito antes disso, Ju. Porque quando o Pico falou dessa coisa do autoconhecimento, muito antes de nós fazermos a mudança de carreira, nós já começamos a olhar para a gente, sabe? Então, isso que foi muito legal, né? E num determinado momento, quando nós estávamos com 10 anos de casado, foi um marco para a gente, que nós tivemos uma conversa também sem muita consciência, mas que nós mostramos muito um para o outro a nossa sombra, sabe? Nós já tínhamos 10 anos de relacionamento e dizemos um para o outro, né, numa conversa, num café lá em Vitória, então nós saímos para conversar e falamos, olha, quando você faz isso, você tem um pior de mim, eu não gosto muito disso em você, você não... E a gente se descobriu muitas coisas que a gente não tinha ideia que o outro não gostava. Isso foi um marco, né, amor? Mas tinha consciência, né? Mas aí a gente já tinha
caminhado um bocado para chegar nesse ponto. Bem antes disso, eu lembrei agora, o Fabrício estava falando e eu estava lembrando aqui, né? O Juan Garriga, ele fala, né, que quando se forma um casal, quando o casal, a parceria se forma do casal, é necessário se deixar as crianças que nós fomos. E, na verdade, a gente não deixa a criança que nós fomos, né? A gente acaba construindo isso. E eu tinha realmente, né, um aspecto infantilizado muito grande. Eu tinha as minhas infantilidades como ele tinha as dele. Então, o início da relação foi o início que a gente fala, né? Foi bênçãos de Deus mesmo que nós estivéssemos juntos até hoje. Porque eu realmente tinha um ciúme doentio, né? E eu percebia isso e era uma coisa muito forte. E a primeira vez que eu tive consciência de que isso não estava normal, né, que tinha algo a mais, eu não fui procurar uma terapeuta, eu fui procurar uma homeopata. E foi na homeopatia que eu tive pela primeira vez um contato com algo terapêutico. Porque ela foi buscar no meu relacionamento com o meu pai. Eu ficava olhando para ela, a minha primeira consulta com ela foi 1h20. Eu ficava olhando para ela e perguntando por que ela está perguntando do meu pai, da minha relação com meu pai. E ali tudo começou a mudar, sabe? Quando da criança a gente traz muitas vezes para o relacionamento, né? Exato. Eu só vou dar um parênteses, a Fabiana tá mandando um beijo aqui pra gente, para o pessoal que está acompanhando a gente a live, quiser fazer alguma pergunta, pergunte aqui para a Márcia, para o Fabrício, que eles estão aqui para responder. Opa. E eu gosto muito de falar nesses desafios, Márcia, né? Que muitas vezes a gente inicia, né, ao se relacionar, e que se você não toma consciência, isso acaba consumindo a energia do casal. Exato, exato. E que é possível transformar, é possível, né? Eu falo, você se relacionar de uma maneira diferente. E por longo caminho, né? Porque uma coisa que me chama muito atenção, Ju, e realmente não é até um paradoxo, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção hoje, aos 28 anos juntos, caminhando juntos, existe uma sensação mútua de querer caminhar muito mais juntos, sabe? É como se diariamente a gente tivesse muita vontade de estar juntos. Isso é muito mútuo. E é um paradoxo porque, ao contrário de pensar que é fácil, não é fácil. É um caminhar dia a dia. O detalhe é que pode ser fluido quando você não tem grandes expectativas. Exato, não tem grandes emoções, sabe? A diminuição das expectativas dessa relação, que é o que a gente vê muito em consultório, né? A expectativa. Legal você falar isso, Fabrício, porque a Fabi fala justamente disso, né? Daquela paixão inicial, né? Da experiência do começo, como é que esses sentimentos mudam e como é que a gente pode alimentar tudo isso? Antes só de falar, Ju, deixa eu só comentar com vocês uma coisa que está acontecendo. A gente não está conseguindo ver os comentários, tá? Pra gente congelou. Por isso que a gente não está vendo, não estamos nem comunicando com vocês, a gente está vendo aqui. Ô Fabrício, pega os 3 tracinhos, bate o dedo dele, a tela vai fechar e você clica na tela de novo. O 3 tracinhos, o Cadê meu os não está três nem aparecendo 3 tracinhos, não. Nem os 3 tracinhos. Não, é outro. Não tem problema, a gente vai lendo para vocês, pode ser? Eu quis comentar porque, né, de repente está aparecendo para vocês, não está aqui para a gente, aí as pessoas não entendem. Ué, por que eles não estão falando com a gente? Não, e aí, vamos explicar direito. A Márcia não está ignorando ninguém, gente. Isso aí, tá bom? Não se preocupe. Ela vai responder todas as perguntas que a gente lê. Exatamente. E esse é o talento da empatia com a conexão. Você entendeu? Ela está lá. Também tenho empatia, dos meus pontos fortes. Da pergunta da Fabíola. Com você que está aí do outro lado da tela, claro, E olha lá, vamos repetir a pergunta. Tá falando, é a Fabi Fagundes, Márcia, sou eu, Márcia, morrendo de saudades de vocês. Pergunta da Fabi. Então ela fala dessa paixão inicial, que é um movimento, que é uma maneira de se relacionar,
mas que isso vai se modificando. Ela pede para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Perfeito, Fabi. Inclusive, o Juan Garriga também fala disso, né? Uma relação, ela não se mantém, né, nesse ponto da paixão, aquela coisa inicial que nos faz aproximar do parceiro, né? Isso é muito importante num primeiro momento, mas é muito importante também a gente saber que esse sentimento ele vai modificando. Isso significa que a gente fica apático na relação? De jeito nenhum. Isso significa que a relação perde a graça? De jeito nenhum. Tudo depende de como você escolhe alimentar esse relacionamento diariamente, né? É claro que a gente não acorda todos os dias, né? Super, hoje nós vamos fazer um jantar romântico, hoje nós vamos fazer... Não, né? Mas a gente coloca pequenos temperos na vida da gente todos os dias, né? E esses pequenos temperos vai assim, às vezes de uma coisa boba, né? De um convite. Amor, você correu ontem, você não quer malhar comigo hoje? Sabe? E esse convite nos leva a fazer uma malhação juntos e isso aproxima tanto a gente naquele momento que muda completamente o dia, o final de semana. Pequenas coisinhas que a gente pode ir fazendo. Não é isso? Eu sinto, dentro disso que a Fabi perguntou, Ju, eu sinto que existe uma... não é uma troca, mas uma evolução dessa paixão pelo amor, que são vários tipos de amor, sabe? Eu sinto que tem um amor que admira, sabe? Que é aquele companheirismo do amor que admira, que quer ver o sucesso do outro, sabe? Que quer ver o outro feliz. Nós passamos uma boa parte do nosso convívio disputando um com o outro. E nós não fazíamos isso com consciência, mas nós disputávamos, porque eu era representante da indústria têxtil, de matéria-prima, ela era representante de confecção, né, que era um passo à frente, e a gente, inconscientemente, nós não conversávamos sobre isso, mas inconscientemente existia uma disputa. Quem sabe? trabalha mais, quem trabalha mais, ganha quem provia mais, aquela história toda, né? À medida que a gente foi entrando nesse autoconhecimento, olhando, percebendo o que nós queríamos para nós, uma coisa muito importante que nós falamos no início da live, né, quando a Márcia trouxe a questão dos pais. No contato com os pais, a gente percebia, né, eu sou filho de pai separado desde 10 anos de idade, a Márcia também olhava para os pais dela e via que tinham algumas coisas que ela não queria trazer para a nossa relação, sabe? Então a gente olhava para a relação dos nossos pais e pensava assim, o que a gente quer desapegar, não quer trazer para a nossa relação, né? O que nós queremos melhorar, né? E o que nós queremos perpetuar, sabe? O que a gente quer trazer para a nossa relação. Isso foi fundamental para que a gente trouxesse esse equilíbrio, dessa histeria, dessa paixão inicial que eu quero estar o tempo todo, para que a gente pudesse trocar por esse amor de contemplação, de admiração, o amor erótico também, vários tipos de amor que faz com que a gente traga para o dia a dia, para o cotidiano, né? Pequenos gestos, a Kátia chegou a colocar aqui, você viu, né? Colocar recadinhos na geladeira, né? Então eu falo, estar em contato com o outro, né? No dia a dia. Eu falo que é desafiador, mas é possível. Sim. E é muito, eu falo, gratificante, porque em muitos momentos, eu não sei vocês, mas eu acredito que também tenha acontecido isso, que a gente faz os processos em tempos diferentes. Né? Às vezes, um está num tempo, está numa demanda, numa dimensão, o outro já não está tanto, e aí a hora que existe essa escuta, né? Esse olhar, você acolhe naquele momento, o outro depois te acolhe no momento, isso foi para nós em alguns momentos financeiros, alguns momentos profissionais. Isso. Exato. Isso. É a parceria, né? E uma coisa que eu admiro em vocês, que vocês fazem as suas mudanças, né? Vocês não têm o medo da mudança. Porque vocês conheceram, vocês eram profissionais de uma área, né? Vocês fizeram esse processo de transição, cada um no seu tempo, né? Também quero saber sobre isso.
e agora fizeram um processo de transição maior ainda, né? Uma mudança gigantesca, né? Que é sair da própria terra e mudar para um outro país. Então, eu queria que vocês voltassem um pouquinho lá atrás e contassem para a gente como foi esse processo de autoconhecimento e aonde vocês tiveram consciência que teriam que mudar até profissionalmente. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, é que de uma forma também intuitiva, ninguém combinou isso, eu sempre trouxe comigo que eu queria realmente que a Márcia não dependesse de mim. Primeiro porque a Márcia já veio para a nossa relação, a Márcia com 19 anos já tinha um apartamento dela em Vitória, com 18 anos já tinha, começou a trabalhar com 13, então ela, em razão do momento de vida dela, trabalhou muito cedo em São Paulo, foi para Vitória, já, né, comprava umas coisas para vender e tal, enfim. Quando ela veio para a relação, ela tinha uma independência completamente diferente da minha. Porque eu saí de casa com 24 anos, meus pais se separaram, meu avô morreu cedo, então eu tinha 3 mulheres para me paparicar, né? Minha avó, minha mãe e minha irmã, que mora aqui hoje a 5 minutos de mim. Então, deixar a toalha no meio da casa, sabe? Deixar aquelas coisas largadas era comigo mesmo. Tinha muitas mulheres para cuidar de mim, né? Eita, que desafio! Eu fui para essa relação completamente diferente da dela, mas intuitivamente vinha alguma coisa do tipo, sabe? Então, assim, na primeira gravidez, ela ficou muito próxima, ela se dedicou muito a Paula e tudo e tal. E aí, numa viagem que eu fiz a São Paulo, ela falou, ela estava no banco, eu fui bancário, fui gerente de banco, ela também trabalhou em banco. E nós tínhamos muito pouco tempo juntos, porque dificuldade de tirar férias no mesmo tempo, sabe? E eu lembro que nós tínhamos um carnaval que a gente queria passar um período maior em Salvador e tal, e o chefe dela, ela tinha dias a ver no banco, ela tinha direito a tirar dias, mas o chefe dela não liberou. E eu disse para ela, olha, vai ser difícil, porque no momento que eu posso tirar férias, você não pode, a gente vai ter dificuldade, né? E aí ela foi e falou, então eu vou sair do banco. E quando ela saiu do banco, ela se dedicou muito à primeira gravidez e tudo. E aí eu peguei, uma das representadas minhas tinha uma confecção e tal. A Márcia começou a história como representante comercial, né, amor? Isso. E na época do fax ainda, de carrinho e tal. E eu me lembro, assim, loja para vender roupa tem em qualquer cidadezinha, né? Então a Márcia fazia cidades do interior do Espírito Santo, mas assim, ia próximo à Bahia, próximo a Minas e tal. E muitas vezes ligava no meio da estrada e dizia, olha, eu tô querendo voltar. Eu dizia para ela, fica, vai, toca o bonde, a Paulinha tá aqui. Eu quero voltar. Muitas vezes eu a Paulinha, sabe, debaixo do chuveiro ali, ajeitando. A gente sempre deu muito esse apoio um pro outro, em tudo, sabe? Eu comprava um apartamento, vão mudar, tem uma proposta legal, me lembro ela passando um rodo em casa assim, ela falou, você quer? Eu quero, então estamos juntos. Então, aí mudamos para um outro apartamento. Então, a gente sempre assim, um dando força para o outro nesse sentido, sabe? E aí, Pico, diante do que você traz, nós temos medo sim, sabe? Parece que não tem, mas a gente tem medo, sabe? O detalhe é que a gente aprendeu a lidar com esse medo. A gente aprendeu a lidar com esse friozinho na barriga, entendeu? De querer, muitas vezes, o menos é mais, né? Pra gente aqui, sobretudo nos Estados Unidos. Gabriel falou isso aqui hoje. Ele ajudou aqui um colega aqui de Recife que está fazendo uma mudança e tal. E ele aqui no almoço, ele comentou, nossa, como é diferente, quantas coisas eles têm que não usam no dia a dia. A gente passou 6 meses no Tennessee, cara, com 4 pratos, 4 copos, você entendeu aquilo? Porque nós éramos nós 3, entendeu? Aí a Paulinha veio visitar a gente, só que tinha quebrado um prato. Eu falei, ferrou, agora só tem 3 para 4. E quando nós resolvemos mudar para a Flórida, em meio-dia, estava tudo dentro de um caminhãozinho, você entendeu? Uma semana depois nós estávamos aqui na Flórida colocados, sabe? A nossa mudança está toda em São Paulo, toda vez que a gente vai ao Brasil, a gente abre, é impressionante, cara. A gente abre, a gente já leva alguém com a gente para doar um pouco de coisa.
Cada Quando vez a que gente- vai é uma doação. Cada Quando a vez gente abre a porta do guarda aqui, a gente olha e fala, meu Deus, tem 2 anos que a gente não vive sem nada disso e não faz falta de nada, absolutamente nada, sabe? Então, a gente está aprendendo a lidar com um pouquinho desse medo mesmo, muitas vezes, do amanhã meio incerto e tudo, mas a gente vai um dia de cada vez, né? E essa construção também, eu percebo que muita coisa a gente veio fazendo ao longo da nossa vida de uma forma muito intuitiva mesmo, sabe? Eu acho que uma coisa que sempre esteve presente foi essa abertura para mudança. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre se fez muito presente na nossa vida. Eu mudei de carreira aos 35 anos. Eu entrei na faculdade de psicologia com 35 anos. Já mãe da Paula e do Gabriel. Né? O Gabriel estava com um aninho quando eu entrei na faculdade, né? E eu entrei de uma forma muito assim, eu ganhava dinheiro com o que eu fazia, eu tinha um reconhecimento, né, como profissional, eu era reconhecida no que eu fazia, mas tinha um buraco no meu peito que eu não sabia de onde vinha. E junto com esse buraco no peito, que eu sentia uma tristeza muito grande, vinha uma culpa enorme, porque eu pensava, meu Deus, eu tenho uma família maravilhosa, filhos saudáveis, um emprego que me traz reconhecimento financeiro, né, e profissional. Por que eu sinto o que eu sinto, né? E era assim, um buraco mesmo. E aí veio, enfim, um dia eu dormi, acordei no dia seguinte, eu devo ter sonhado, não me lembro do sonho, mas eu sentei na cama e eu disse, eu vou fazer psicologia. E aí aquelas vozezinhas internas da gente, né? Psicologia, Márcia, como assim? Você nunca pensou nisso? Vai ser jornalista, vai trabalhar com marketing, né? Vai fazer publicidade. Você é muito falante, você não sabe escutar. E era muito assim mesmo, né? Eu falei, você tem razão, eu conversando, né? Você tem razão, mas ainda assim eu vou pelo menos ver, né? Conhecer um pouquinho desse mundo. E aí eu fui me apaixonando, e aí eu fui tendo a sensação de que eu estava voltando para casa, de que tudo aquilo era muito conhecido para mim, né? Então, e aí depois, alguns anos depois, 5 anos depois, né? Fabrício foi fazer essa transição de carreira também. Então foi tudo muito assim. Eu acredito que o que move muito a gente é essa abertura que a gente tem. Tem medo, sim. Tem desconforto. Tem abrir mão de muitas coisas. A gente abriu mão de muitas coisas. E que o processo do autoconhecimento ajuda, né, em tudo isso. Ao você se conhecer, né? Vocês falam muito da intuição, mas a gente, como a gente fala na transpessoal, né, é preciso também esse conhecimento, essa razão. Então, você buscar isso e estar aberto para a intuição faz a possibilidade que você supere o medo e possa se transformar, né? Sim. Ju, é tão verdadeiro o que você está dizendo que teve um episódio especificamente que aconteceu há 1 ano atrás e que eu acho que traduz, Pico, todas as mudanças que nós fizemos na nossa vida, que a primeira, inclusive, que mudar de Vitória para São Paulo, mexeu muito conosco, né? A Paula estava com 9 anos, o Gabriel com 4, e eu completamente enraizado. A Márcia talvez tenha sido a que menos sentiu, porque o pai já tinha mudado muito em São Paulo, ela estava voltando meio que para casa, né? Ela já era de São Paulo, mas embora vivesse no Espírito Santo muito tempo. Mas eu completamente enraizado. Mas teve um episódio que eu acho que junta muito isso que você falou do autoconhecimento, Ju. Foi quando nós decidimos... 7 de janeiro? Foi 7 de janeiro de 2019, quando nós decidimos ficar nos Estados Unidos por um período maior. A gente estava com passagem encontrada para 13 de 13 fevereiro. de fevereiro. Nós, em momento nenhum, pensamos em ficar aqui. Nenhum. Nunca passou pela nossa cabeça nós ficarmos aqui. Nunca, sabe? Inclusive, todos os clientes que nós atendíamos, o próprio Instituto Tadashi Kadomoto, todo mundo, a gente... Nossa filha. Nós estamos deixando nossas mães. Mãe de Márcia está com 95, eu tenho uma avó com 95, hiperativa, que fui criado por ela praticamente, minha mãe, a minha filha. Então não tinha possibilidade na nossa cabeça de ficar aqui. No entanto, as coisas foram acontecendo. E qual é esse episódio? Foi no dia 7 de janeiro que nós tínhamos que decidir se nós íamos fazer mais um termo na universidade no Tennessee, da qual nós estávamos matriculados,
ou se nós íamos embarcar dia 13 de volta. E nós sentíamos uma dor física mesmo, sabe? Eu pouco falante, ela também pouco falante e tal. Nós saímos de madrugada como de hábito, fomos para academia, voltamos para casa e aí ela virou com a empatia dela, né, do sentir, virou e falou assim, eu acho que a gente precisa conversar, né? E eu falei, eu também sinto que sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar o Gabriel para a escola, estava nevando lá e tal, e a gente dava carona para ele, não dava para ele ir sozinho, e aí a gente deu uma carona para ele, mas fomos arrumados como se a gente fosse para a universidade, para ele não desconfiar de alguma coisa que estava acontecendo. E voltamos para casa. Nesse dia, nós ficamos de 8 horas até 1h da tarde. Uau! Reis, razão, emoção, intuição e sensação. Exercício. Tudo, sabe? O que é a vida para você? O que é para mim? Quais são os seus valores? Sabe? O que seus pais estão repetindo? O que nós estamos repetindo dos nossos pais? Colocamos no papel os prós, o que os é contras. importante para cada um. Choramos juntos, sabe? Ela falava, puta, eu tô sentindo uma dor física aqui, não é isso que eu quero agora. Papapá. E até às 11 horas da manhã, eu tô falando isso porque a gente conversando, a gente dizia, puta, mas então tá claro que se for para cá tem esse prós e contras, voltar para o Brasil. Ficar no Tennessee tem esse e os dois não estão atendendo a gente aqui. Às 11 horas não tinha possibilidade da Flórida ainda. Porque, de 8 às 11 da manhã não existia Flórida. Sabe, a gente vem para cá há mais de 20 anos, né? Eu tenho 3 irmãos aqui nos Estados Unidos. Meu pai, todos são cidadãos americanos. Então, desde 1999 que a gente vem para cá. E a gente sempre escutou deles. Se vocês querem viver uma vida de americano, foge da Flórida. Passa por cima. Eles diziam isso pra gente. Não vem morar perto da gente. Porque vocês não vão viver vida de americano. E a gente queria viver uma vida de americano. Então, a gente não cogitava a possibilidade de vir para a Flórida. Quando foi 11 e pouco, a gente começou a fazer mais alguns trabalhos e tal, conosco. E aí a gente percebeu e falou, mas pera um pouquinho. Se o que está pegando é esse ponto, o que está pegando é esse ponto, se a gente juntar os 2 pontos que estão pegando aqui, a Flórida nos dá isso. Você entendeu? A gente... Assim surgiu a Aí Flórida. assim surgiu a Flórida, você entendeu? Que legal. 10 minutos a gente resolveu e viemos para cá. Então, muito do que você está dizendo, foi o autoconhecimento. Ali nós fizemos constelação, ali nós olhamos para o Reis, ali nós olhamos para o nosso corpo, tudo. A gente entendeu? fez tudo. Um comentário aqui, a Juliana vai falar um pouquinho do que é o autoconhecimento no casal. E o casal chegou! Oh, coisa linda! Que delícia! Que pajunada, rapaz! A gente caminha de mãos dadas faz quanto tempo, cara? Ai, que gostoso, meu irmão! Que delícia! Ai, que delícia! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, querido. E vocês? Ai, que gostoso! Graças a Deus, tudo bem. A gente estava começando a apresentar vocês essa nossa... eu brinco que é nesse nosso olhar, né, do autoconhecimento no caminho do casal. Eu brinco que é desafiador fazer sozinho e no casal eu faço um pouquinho mais, mas está tudo certo. A gente já tem vindo alguns convidados aqui falando, né, de como foi para eles, mas eu falo que é sempre um aprendizado. Eu vou falar um pouquinho de vocês, mas eu quero que depois vocês se apresentem. A Márcia, durante muito tempo, me conduziu no meu processo de autoconhecimento como minha terapeuta, minha psicóloga. O Fabrício acompanhou-me, falo, no meu desenvolvimento dentro do meu processo, e aí eu falo que é com muita honra que eu divido essa tela com vocês e ainda com ele, né? Eu falo que é gostoso demais. Bem, primeiro de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês, gratidão por terem aceito o convite, né? E como não pode faltar, a gente quer saber como vocês se conheceram. Deixa eles se apresentar. Verdade, né? Esqueci desse Deixa eles detalhe. se apresentar. Primeiro se apresentem e depois a gente quer saber como é que foi o primeiro encontro. Voltou? Desculpa, Voltou. gente. Voltou? Voltou. Ah, então tá bom, querido. Pronto. E aí, Se fala. apresentem. Vamos começar Estou- então a nos apresentar, é isso? Isso. Pois é. Eu sou a Márcia, né? Então nós temos aí
26 anos de relacionamento juntos, mais 2 de namoro, então são 28 anos nessa estrada, né? Para mim, relacionamento e família é um pilar assim que para mim eu defendo muito a família, o casal, porque eu realmente acredito nessa instituição, né? Eu acredito na força da família, na força de um relacionamento, na construção de um relacionamento saudável para a gente poder criar filhos saudáveis e que possam criar relacionamentos saudáveis também nas suas escolhas. Então, falar sobre relacionamentos e falar sobre relação a dois, para mim, é fantástico. Assim. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso, e você? Eu tenho costumado a dizer, primeiro que eu quero dizer que quando falo de relacionamento, eu gosto de ficar bem agarradinho, sabe? E eu olhando para nós quatro aqui nessa tela... Mesmo que não caiba na tela, né? Exatamente, para caber na tela a gente tem que ficar bem agarradinho. E eu acredito muito nessa trajetória onde a gente é muito companheiro, sabe? Eu acredito muito nisso. A gente sempre diz que a nossa relação não é melhor do que a relação de ninguém, mas a gente sempre buscou ser muito companheiros, né? E é assim que eu me coloco aqui. Eu costumo dizer para a Márcia que é muito difícil eu estar em algum contexto e não falar dela, sabe? Não falar do meu relacionamento. Então, você chega na escola, lá no Teressi, em Oxford, onde nós morávamos, você pode ter certeza que nós sempre estudamos em salas separadas, mas você chegava na minha sala, todo mundo sabia quem era a Márcia, e a mesma coisa aqui, porque a gente gosta de falar da nossa caminhada, sabe? De como a gente está de mãozinhas dadas juntos, né? Então, eu agradeço muito a vocês, porque eu tenho dito isso muito nas lives que eu tenho feito. Vocês estão nos dando presentes, porque... E a gente adora falar disso, né? Então, quando vocês nos concedem a oportunidade de falar disso, é muito gostoso, é um presente, sabe? É assim que a gente... Tanto é que vocês criaram, né? Eles, para quem não sabe, vocês criaram o Papo de Casal Oficial, né? Eu falo uma página aqui no Instagram, então para quem não está ainda seguindo, vai lá seguir, que tem algumas reflexões, não é? De vocês. Eu não sei se vocês chegaram a fazer lives também do Papo de Casal. Fizemos umas 3 no Papo de Casal e depois começamos a fazer no individual, tá lá no IGTV do Papo de Casal. Na verdade foi o contrário, né? A gente começou no individual, aí a gente lançou o Papo de Casal, aí a gente foi pro Papo de Casal. Mas você sabe, Ju... o Papo de Casal por isso, meu. Pois é, você sabe, Ju, que você falou uma palavra aí que me chamou muita atenção, né? Quando você falou assim... Vocês criaram isso, né? Esses dias eu estava conversando com uma coach literária, a gente estava batendo um papo e ela dizia, hoje, aquilo que a gente tem contato hoje virou algo de todo mundo no que diz respeito a conhecimento, né? De todo mundo. Porque hoje você está sentado aqui, do mesmo jeito que no último Dia das Mães, eu fiz uma palestra para 2.000 pessoas pelo Itaú. Hoje você está sentado aqui, você tem acesso a um Circo de Solé, você tem acesso a um show, você tem acesso ao Louvre, você entra dentro de um museu, coisas que antes você demandava uma viagem para ir, né, com toda uma programação antecipada. Por que eu estou dizendo isso? E eu conversei com o Pico sobre isso, né, com o Fabrício sobre isso. O que a gente quer é que a gente possa propagar mais ainda isso que vocês estão fazendo, sabe? Que é falar de família, dessa fonte de vida. Eu encaro a família como uma fonte de vida, como uma oportunidade de, a partir dos nossos filhos, cada vez mais nós perpetuarmos essa saúde, como a Márcia comentou. Então é muito gostoso estar podendo estar aqui com vocês falando disso, sabe? Legal, gratidão, gente. Já que você falou em família, vamos ver. Como foi a origem dessa família? Qual é a origem desse casal? Como é que vocês se conheceram? Rapaz, eu vou deixar ela contar, porque no Espírito Santo tinha assim, poucos morenos jambos, sabe? Foi amor à primeira vez. Poucos homens bonitos, né, Fabrício? Poucos homens bonitos. Eu vou deixar ela falar aí, Pico. Olha, eu vou te contar, viu, que por conta dessa relação aqui, tem uma pessoa, né, que eu considerava minha amiga e ela me considerava amiga dela e que não fala comigo até hoje mais, tá? Por causa desse moreno jambo aqui. A gente se conheceu numa festa
na casa de uma amiga em comum. Essa minha amiga namorava um amigo dele. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu estava muito machucada, eu não queria realmente conhecer ninguém. E quando eu cheguei nessa festa, eu fui por muita insistência dessa minha amiga. Quando eu cheguei nessa festa, a primeira pessoa que eu vi na festa foi o Fabrício, no meio de uma roda, cercado, rodeado de pessoas contando piadas. Super tímido. Para variar, né, Ju? Para variar. Era o Fabrício. E eu olhei, assim, de cara, eu pensei que pessoa interessante, né? Comunicativa, né? Super simpático e tal, mas lembra, eu estava machucada, eu não queria me relacionar. E assim foi a festa inteira, né? Ele, uma amiga minha ficou muito interessada nele, que é essa pessoa, né? E ela vinha para mim e falava assim, nossa, mas ele isso, ele aquilo. É verdade, né? Poxa, investe, não sei o quê, né? Eu dando uma força para menina. Eu dando força para ela. E eu não estava assim, nem um pouco afim, não estava olhando, não tinha me interessado mesmo como namorado, né? Teve um determinado momento da festa que eu estava conversando com outro amigo nosso, que é nosso amigo até hoje, que é casado hoje, já há 20 e tantos anos também. E a gente estava assim conversando numa janela, né? Na época eu fumava, a gente estava fumando, e ele veio servir cerveja pra gente, né? E aí ele escutou nossa conversa, né? Gostou e ficou conversando. Ficamos ali os três conversando e eu vi que ele tinha deixado a menina sozinha, né? Nisso eu fui pro banheiro e a menina foi atrás de mim, né? Ela falou assim, Márcio, o gatinho ficou interessado em você. Faz tempo. 28 anos atrás. 28 e meio, né? 28 anos e meio. Ficou interessado em você. Eu falei assim, não, que é isso? Você tá viajando, não tem nada a ver, né? Ele só simpatizou porque a gente estava ali conversando e tal. Saí do banheiro, tinha um sofá de 4 lugares, estava sentado o namorado da minha amiga e eu sentei do lado dela e nós ficamos os três conversando. Esse namorado dessa minha amiga é padrinho do Gabriel, do nosso filho mais novo. Ficamos os três ali conversando. Nisso, Fabrício veio do nada, sentou do meu lado. No que eu virei, porque eu senti né, o sofá abaixando, no que eu virei, não deu tempo de eu pensar em nada. Ele me puxou, mas me lascou um beijo. O quê? E eu só pensava assim, meu Deus, a menina. Atrevido, hein? Atrevido. E eu passei por fura-olho ainda. E assim começou. A menina até hoje não fala comigo, porque ela realmente acha que eu furei o olho dela. Eu tentei explicar, eu juro que eu tentei, não deu certo. Gente, olha, tem bastante gente que a gente conhece. A Grace está mandando um beijo aqui pra gente, pra quem tá chegando agora. A gente está, eu falo, nesse olhar do futuro consciente, porque como a Márcia e o Fabrício falaram aqui, né? A família, ela nos impulsiona para um futuro melhor, né? Então é esse o caminho que a gente vem trazendo essas lives, para que a gente possa olhar, né, essa dimensão do casal também como impulsionar no autoconhecimento. Não só o impulsionar, também o caminhar, né? Como começou tudo isso daí? Porque a gente sabe que vocês têm uma trajetória, vocês tiveram uma evolução, um caminho de evolução disso daí, que foi o autoconhecimento dentro do casal. Vocês não eram os profissionais que são hoje, né? Quando se conheceram. Não, completamente diferente. Muito né? diferente. E, na verdade, então, você foi muito feliz, Pico, no que você fala dessa coisa do autoconhecimento, muito feliz mesmo, porque isso foi não tão consciente, mas foi nos acompanhou em toda a trajetória, né? A Márcia eu fazia psicanálise, eu fazia terapia com uma psicanalista. A Márcia foi fazer terapia com uma pessoa que seguia a linha do patchwork. E que não era psicólogo. Que não era psicólogo, sabe? E eu vi uma mudança muito evidente no nosso relacionamento, né? O início do nosso relacionamento foi um início de muita guiança, porque talvez a gente vá falar um pouco disso. Eu acredito muito também nessa permissão desse vínculo, né? O porquê que eu estou
me relacionando com essa pessoa há tanto tempo? Por que que nós estamos caminhando junto? Para que nós estamos caminhando junto? Eu acho que tem um vínculo aí, né? E houve guiança para isso, sabe? De alguma forma, a espiritualidade dela, que era forte, era intensa e tal, a minha espiritualidade também, eu sinto que a gente resistiu, né? Persistiu, foi resiliente num determinado momento da nossa vida que, nos primeiros anos, com toda a vulnerabilidade, já falou isso várias vezes, Márcia tinha muito ciúme, né, amor? Tinha um ciúme, assim, que era um ciúme realmente que em várias situações houve um desequilíbrio. Então ela foi para terapia, eu também fui para terapia, e quando eu vi essa mudança nesse estar juntos, eu perguntei para ela, tudo bem para você se eu conhecer seu terapeuta e tal? Ela falou, tudo bem. E aí eu fui para a terapia, para a linha do patchwork também, ela começou a fazer psicologia, e ele inclusive disse para ela, olha, você vai começar a fazer psicologia, você vai largar o patchwork. E não deu outra, né? Porque vocês também fizeram uma transição de carreira junto com o autoconhecimento, né? Sim, mas isso muito antes disso, Ju, porque quando o Pico falou dessa coisa do autoconhecimento, muito antes de nós fazermos a mudança de carreira, nós já começamos a olhar para a gente, sabe? Então isso que foi muito legal, né? E num determinado momento, quando nós estávamos com 10 anos de casado, foi um marco para a gente, que nós tivemos uma conversa também sem muita consciência, mas que nós mostramos muito um para o outro a nossa sombra, sabe? Nós já tínhamos 10 anos de relacionamento e dizemos um para o outro, né, numa conversa, num café lá em Vitória, então nós saímos para conversar e falamos, olha, quando você faz isso, você tem um pior de mim, eu não gosto muito disso em você, você não... E a gente se descobriu muitas coisas que a gente não tinha ideia que o outro não gostava. Isso foi um marco, né, amor? Não tinha consciência, né? Mas aí a gente já tinha caminhado um bocado para chegar nesse ponto. Bem antes disso, eu lembrei agora, a Fabrício estava falando e eu estava lembrando aqui, né? O Juan Garriga, ele fala, né, que quando se forma um casal, quando o casal, a parceria se forma do casal, é necessário se deixar as crianças que nós fomos. E, na verdade, a gente não deixa a criança que nós fomos, né? A gente acaba construindo isso. E eu tinha realmente, né, um aspecto infantilizado muito grande. Eu tinha as minhas infantilidades como ele tinha as dele. Então, o início da relação foi o início que a gente fala, né? Foi bênçãos de Deus mesmo que nós estivéssemos juntos até hoje. Porque eu realmente tinha um ciúme doentio, né? E eu percebia isso e era uma coisa muito forte. E a primeira vez que eu tive consciência de que isso não estava normal, né? Que tinha algo a mais, eu não fui procurar uma terapeuta, eu fui procurar uma homeopata. E foi na homeopatia que eu tive pela primeira vez um contato com algo terapêutico. Porque ela foi buscar no meu relacionamento com o meu pai. Eu ficava olhando para ela, a minha primeira consulta com ela foi 1h20. Eu ficava olhando para ela e perguntando por que ela está perguntando do meu pai, da minha relação com meu pai. E ali tudo começou a mudar, sabe? Quando da criança a gente traz muitas vezes para o relacionamento, né? Exato. Eu só vou dar um parênteses, a Fabiana tá mandando um beijo aqui pra gente, para o pessoal que está acompanhando a gente a live, quiser fazer alguma pergunta, pergunte aqui para a Márcia, para o Fabrício, que eles estão aqui para responder. Opa. E eu gosto muito de falar nesses desafios, Márcia, né? Que muitas vezes a gente inicia, né, ao se relacionar, e que se você não toma consciência, isso acaba consumindo a energia do casal. Exato, exato. E que é possível transformar, é possível, né? Eu falo, você se relacionar de uma maneira diferente. E por longo caminho, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção, Ju, e realmente não é até um paradoxo, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção hoje, aos 28 anos juntos, caminhando juntos, existe uma sensação mútua de querer caminhar muito mais juntos, sabe? É como se diariamente a gente tivesse muita vontade de estar juntos. Isso é muito mútuo. E é um paradoxo porque
ao contrário de pensar que é fácil, não é fácil. É um caminhar dia a dia. O detalhe é que pode ser fluido quando você não tem grandes expectativas. Exato, não tem grandes emoções, sabe? A diminuição das expectativas dessa relação, que é o que a gente vê muito em consultório, né? A expectativa. Legal você falar isso, Fabrício, porque a Fabi fala justamente disso, né? Daquela paixão inicial, né? Da experiência do começo, como é que esses sentimentos mudam e como é que a gente pode alimentar tudo isso? Antes só de falar, Ju, deixa eu só comentar com vocês uma coisa que está acontecendo. A gente não está conseguindo ver os comentários, tá? Pra gente congelou. Por isso que a gente não está vendo, não estamos nem comunicando com vocês, porque a gente está vendo aqui. Ô Fabrício, pega os 3 tracinhos, bate o dedo dele, a tela vai fechar e você pega e clica na tela de novo. O 3 tracinhos, o Cadê meu os não tá três nem aparecendo 3 tracinhos, não. Nem os 3 tracinhos. Ele Não, é outro. Não tem problema, a gente vai lendo para vocês, pode ser? Eu quis comentar porque, né, de repente está aparecendo para vocês, não está aqui para a gente, aí as pessoas não entendem. Ué, por que eles não estão falando com a gente? Não, e aí, vamos explicar direito. A Márcia não está ignorando ninguém, gente. Isso aí, não se preocupe. Ela vai responder todas as perguntas que a gente lê. Exatamente. E esse é o talento da empatia com a conexão. Você entendeu? Ela está lá. Também tenho empatia, eu já dos meus pontos fortes. Ué, Ju, a gente preocupa com você que está aí do outro lado da tela, claro, E olha lá, vamos e a Fabi está falando, é a Fabi Fagundes, Márcia, sou eu, Márcia, morrendo de saudades de vocês. Pergunta da Fabi. Então ela fala dessa paixão inicial, que é um movimento, que é uma maneira de se relacionar, mas que isso vai se modificando. Ela pede para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Perfeito, Fabi. Inclusive, o Juan Garriga também fala disso, né? Uma relação, ela não se mantém, né, nesse ponto da paixão, aquela coisa inicial que nos faz aproximar do parceiro, né? Isso é muito importante num primeiro momento, mas é muito importante também a gente saber que esse sentimento ele vai modificando. Isso significa que a gente fica apático na relação? De jeito nenhum. Isso significa que a relação perde a graça? De jeito nenhum. Tudo depende de como você escolhe alimentar esse relacionamento diariamente, né? É claro que a gente não acorda todos os dias, né? Super, hoje nós vamos fazer um jantar romântico, hoje nós vamos fazer... Não, né? Mas a gente coloca pequenos temperos na vida da gente todos os dias, né? E esses pequenos temperos vai assim, às vezes de uma coisa boba, né? De um convite. Amor, você correu ontem, você não quer malhar comigo hoje? Sabe? E esse convite nos leva a fazer uma malhação juntos e isso aproxima tanto a gente naquele momento que muda completamente o dia, o final de semana. Pequenas coisinhas que a gente pode ir fazendo. Não é isso? Eu sinto, dentro disso que a Fabi perguntou, Ju, eu sinto que existe uma... não é uma troca, mas uma evolução dessa paixão pelo amor, que são vários tipos de amor, sabe? Eu sinto que tem um amor que admira, sabe? Que é aquele companheirismo do amor que admira, que quer ver o sucesso do outro, sabe? Que quer ver o outro feliz. Nós passamos uma boa parte do nosso convívio disputando um com o outro. E nós não fazíamos isso com consciência, mas nós disputávamos, porque eu era representante da indústria têxtil, de matéria-prima, ela era representante de confecção, né, que era um passo à frente, e a gente inconscientemente, não conversávamos sobre isso, mas inconscientemente existia uma disputa. Quem sabe? trabalha mais, quem trabalha quem mais, ganha quem provia mais, aquela história toda, né? À medida que a gente foi entrando nesse autoconhecimento, olhando, percebendo o que nós queríamos para nós, uma coisa muito importante que nós falamos no início da live, né, quando a Márcia trouxe a questão dos pais. No contato com os pais, a gente
percebia, né? Eu sou filho de pai separado desde 10 anos de idade. A Márcia também olhava para os pais dela e via que tinham algumas coisas que ela não queria trazer para a nossa relação, sabe? Então a gente olhava para a relação dos nossos pais e pensava assim, o que a gente quer desapegar, não quer trazer para a nossa relação, né? O que nós queremos melhorar, né? E o que nós queremos perpetuar, sabe? O que a gente quer trazer para a nossa relação. Isso foi fundamental para que a gente trouxesse esse equilíbrio, dessa histeria, dessa paixão inicial que eu quero estar o tempo todo, para que a gente pudesse trocar por esse amor de contemplação, de admiração, o amor erótico também, vários tipos de amor que faz com que a gente traga para o dia a dia, para o cotidiano, né? Pequenos gestos, a Kátia chegou a colocar aqui, você viu, né? Colocar recadinhos na geladeira, né? Então eu falo, é estar em contato com o outro, né? No dia a dia. Eu falo que é desafiador, mas é possível. Sim. E é muito, eu falo, gratificante, porque em muitos momentos, eu não sei vocês, mas eu acredito que também tenha acontecido isso, que a gente faz os processos em tempos diferentes, né? Às vezes, um está num tempo, está numa demanda, numa dimensão, o outro já não está tanto, e aí a hora que existe essa escuta, né? Esse olhar, você acolhe naquele momento, o outro depois te acolhe no momento, isso foi para nós em alguns momentos financeiros, alguns momentos profissionais. Isso, exato. Isso, é a parceria, né? E uma coisa que eu admiro em vocês, que vocês fazem essas mudanças, né? Vocês não têm o medo da mudança. Porque vocês conheceram, vocês eram profissionais de uma área, né? Vocês fizeram esse processo de transição, cada um no seu tempo, né? Também quero saber sobre isso. E agora fizeram um processo de transição maior ainda, né? Uma mudança gigantesca, né? Que é sair da própria terra e mudar para um outro país. Então eu queria que vocês voltassem um pouquinho lá atrás e contassem para a gente como foi esse processo de autoconhecimento e aonde vocês tiveram consciência que teriam que mudar até profissionalmente. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, é que de uma forma também intuitiva, ninguém combinou isso, eu sempre trouxe comigo que eu queria realmente que a Márcia não dependesse de mim. Primeiro porque a Márcia já veio para a nossa relação, a Márcia com 19 anos já tinha um apartamento dela em Vitória, com 18 anos já tinha, começou a trabalhar com 13, então ela, em razão do momento de vida dela, trabalhou muito cedo em São Paulo, foi para Vitória, já, né, comprava umas coisas para vender e tal, enfim. Quando ela veio para a relação, ela tinha uma independência completamente diferente da minha. Porque eu saí de casa com 24 anos, meus pais se separaram, meu avô morreu cedo, então eu tinha 3 mulheres para me paparicar, né? Minha avó, minha mãe e minha irmã, que mora aqui hoje a 5 minutos de mim. Então, deixar a toalha no meio da casa, sabe? Deixar aquelas coisas largadas era comigo mesmo. Tinha muitas mulheres para cuidar de mim, né? Eita, que desafio! Eu fui para essa relação completamente diferente da dela, mas intuitivamente vinha alguma coisa do tipo, sabe? Então, assim, na primeira gravidez, ela ficou muito próxima, ela se dedicou muito a Paula e tudo e tal. E aí, numa viagem que eu fiz a São Paulo, ela falou, ela estava no banco, eu fui bancário, fui gerente de banco, ela também trabalhou em banco, e nós tínhamos muito pouco tempo juntos, porque dificuldade de tirar férias no mesmo tempo, sabe? E eu lembro que nós tínhamos um carnaval que a gente queria passar um período maior em Salvador e tal, e o chefe dela, ela tinha dias a ver no banco, ela tinha direito a tirar dias, mas o chefe dela não liberou. E eu disse para ela, olha, vai ser difícil, porque no momento que eu posso tirar férias, você não pode, a gente vai ter dificuldade, né? E aí ela foi e falou, então eu vou sair do banco. E quando ela saiu do banco, ela se dedicou muito à primeira gravidez e tudo, e aí uma das representadas minhas tinha uma confecção e tal, a Márcia começou a história como representante comercial, né, amor? Isso. E na época do fax ainda, de carrinho e tal. E eu me lembro, assim,
loja para vender roupa, tem em qualquer cidadezinha, né? Então a Márcia fazia cidades do interior do Espírito Santo, mas assim, ia próximo à Bahia, próximo a Minas e tal. E muitas vezes ligava no meio da estrada e dizia, olha, eu tô querendo voltar. Eu dizia para ela, fica, vai, toca o bonde, a Paulinha tá aqui. Eu quero voltar. Muitas vezes eu com a Paulinha, sabe, debaixo do chuveiro ali, ajeitando. A gente sempre deu muito esse apoio um pro outro, em tudo, sabe? Eu comprava um apartamento, vão mudar, tem uma proposta legal, me lembro ela passando um rodo em casa assim, ela falou, você quer? Eu quero, então estamos juntos. Então, aí mudamos para um outro apartamento. Então, a gente sempre assim, um dando força para o outro nesse sentido, sabe? E aí, Pico, diante do que você traz, nós temos medo sim, sabe? Nós parece que não tem, mas a gente tem medo, sabe? O detalhe é que a gente aprendeu a lidar com esse medo. A gente aprendeu a lidar com esse friozinho na barriga, entendeu? De querer muitas vezes o menos é mais, né, pra gente aqui, sobretudo nos Estados Unidos. Gabriel falou isso aqui hoje, ele ajudou aqui um colega aqui de Recife que está fazendo uma mudança e tal. E ele aqui no almoço, ele comentou, nossa, como é diferente, quantas coisas eles têm que não usam no dia a dia. A gente passou 6 meses no Tennessee, cara, com 4 pratos, 4 copos, você entendeu aquilo? Porque era só, mas eram nós 3, entendeu? Aí a Paulinha veio visitar a gente, só que tinha quebrado um prato. Eu falei, ferrou, agora só tem 3 para 4. Quando nós resolvemos mudar para a Flórida, em meio-dia, estava tudo dentro de um caminhãozinho, você entendeu? Uma semana depois nós estávamos aqui na Flórida colocados, sabe? A nossa mudança está toda em São Paulo, toda vez que a gente vai ao Brasil, a gente abre, é impressionante, cara. A gente abre, a gente já leva alguém com a gente para doar um pouco de coisa. Cada vez que vai é uma doação. Quando a gente abre a porta do guarda aqui, a gente olha e fala, meu Deus, tem 2 anos que a gente não vive sem nada disso e não faz falta de nada, absolutamente nada, sabe? Então, a gente está aprendendo a lidar com um pouquinho desse medo mesmo, muitas vezes, do amanhã meio incerto e tudo, mas a gente vai um dia de cada vez, né? E essa construção também, eu percebo que muita coisa a gente veio fazendo ao longo da nossa vida de uma forma muito intuitiva mesmo, sabe? Eu acho que uma coisa que sempre esteve presente foi essa abertura para mudança. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre se fez muito presente na nossa vida. Eu mudei de carreira aos 35 anos. Eu entrei na faculdade de psicologia com 35 anos. Já mãe da Paula e do Gabriel. O Gabriel estava com um aninho quando eu entrei na faculdade, né? E eu entrei de uma forma muito assim, eu ganhava dinheiro com o que eu fazia, eu tinha um reconhecimento, né, como profissional, eu era reconhecida no que eu fazia, mas tinha um buraco no meu peito que eu não sabia de onde vinha. E junto com esse buraco no peito, que eu sentia uma tristeza muito grande, vinha uma culpa enorme, porque eu pensava, meu Deus, eu tenho uma família maravilhosa, filhos saudáveis, um emprego que me traz reconhecimento financeiro, né, e profissional. Por que eu sinto o que eu sinto, né? E era assim, um buraco mesmo. E aí veio, enfim, um dia eu dormi, acordei no dia seguinte, eu devo ter sonhado, não me lembro do sonho, mas eu sentei na cama e eu disse, eu vou fazer psicologia. E aí aquelas vozezinhas internas da gente, né? Psicologia, Márcia, como assim? Você nunca pensou nisso? Vai ser jornalista, vai trabalhar com marketing, né? Vai fazer publicidade. Você é muito falante, você não sabe escutar. E era muito assim mesmo, né? Eu falei, você tem razão, eu conversando, né? Você tem razão, mas ainda assim eu vou pelo menos ver, né, conhecer um pouquinho desse mundo. E aí eu fui me apaixonando, e aí eu fui tendo a sensação de que eu estava voltando para casa, de que tudo aquilo era muito conhecido para mim, né? Então, e aí depois, alguns anos depois, 5 anos depois, né, Fabrício foi fazer essa transição de carreira também. Então foi tudo muito assim. Eu acredito que o que move muito a gente é essa abertura que a gente tem. Tem medo, sim, tem desconforto, tem abrir mão de muitas coisas. A gente abriu mão de muitas coisas.
E que o processo do autoconhecimento ajuda, né, em tudo isso. Ao você se conhecer, né? Vocês falam muito da intuição, mas a gente, como a gente fala na transpessoal, né, é preciso também esse conhecimento, essa razão. Então, você buscar isso e estar aberto para a intuição faz a possibilidade que você supere o medo e possa se transformar, né? Sim. Exato. Ju, é tão verdadeiro o que você está dizendo que teve um episódio especificamente que aconteceu há um ano atrás e que eu acho que traduz, Pico, todas as mudanças que nós fizemos na nossa vida, que a primeira, inclusive, que mudar de Vitória para São Paulo mexeu muito conosco, né? A Paula estava com 9 anos, o Gabriel com 4, e eu completamente enraizado. A Márcia talvez tenha sido a que menos sentiu, porque o pai já tinha mudado muito em São Paulo, ela estava voltando meio que para casa, né? Ela já era de São Paulo, mas embora vivesse no Espírito Santo muito tempo. Mas eu completamente enraizado. Mas teve um episódio que eu acho que junta muito isso que você falou do autoconhecimento, Ju. Foi quando nós 7 de decidimos... janeiro? Foi 7 de janeiro de 2019, quando nós decidimos ficar nos Estados Unidos por um período maior. A gente estava com passagem encontrada para 13 de 13 fevereiro. de fevereiro, nós em momento nenhum pensamos em ficar aqui, nenhum, nunca passou pela nossa cabeça nós ficarmos aqui, nunca, sabe? Inclusive, todos os clientes que nós atendíamos, o próprio Instituto Tadashi Kadomoto, todo mundo, a gente... Nossa filha, nossas mães. Nós estávamos deixando nossas mães, mãe de Márcia está com 95, eu tenho uma avó com 95, hiperativa, que fui criado por ela praticamente, minha mãe, a minha filha, então não tinha possibilidade na nossa cabeça de ficar aqui. No entanto, as coisas foram acontecendo, e qual é esse episódio? Foi no dia 7 de janeiro que nós tínhamos que decidir se nós íamos fazer mais um termo na universidade no Tennessee, da qual nós estávamos matriculados, ou se nós íamos embarcar dia 13 de volta. E nós sentíamos uma dor física mesmo, sabe? Eu pouco falante, ela também pouco falante e tal. Nós saímos de madrugada, como de hábito, fomos para a academia, voltamos para casa, e aí ela virou com a empatia dela, né, do sentir, virou e falou assim, eu acho que a gente precisa conversar, né? E eu falei, eu também sinto que sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar o Gabriel para a escola, estava nevando lá e tal, e a gente dava carona para ele, não dava para ele ir sozinho, e aí a gente deu uma carona para ele, mas fomos arrumados como se a gente fosse para a universidade, para ele não desconfiar de alguma coisa que estava acontecendo. E voltamos para casa. Nesse dia, nós ficamos de 8 horas até 1h da tarde. Uau! Reis. Razão, emoção, intuição e sensação. Exercício. Tudo, sabe? O que é a vida para você? O que é para mim? Quais são os seus valores? Sabe? O que seus pais estão repetindo? O que nós estamos repetindo dos nossos pais? Colocamos no papel os prós, os contras. O que é importante para cada um. Choramos juntos, sabe? Ela falava, puta, eu tô sentindo uma dor física aqui, não é isso que eu quero agora. Papapá. E até as 11 horas da manhã... Eu tô falando isso porque a gente conversando, a gente dizia, puta, mas então tá claro que se for para cá tem esse prós e contras, voltar para o Brasil. Ficar no Tennessee tem esse, e os dois não estão atendendo a gente aqui. Às 11 horas não tinha possibilidade da Flórida ainda. Porque, de 8 às 11 da manhã não existia Flórida. Sabe, a gente vem para cá há mais de 20 anos, né? Eu tenho 3 irmãos aqui nos Estados Unidos, meu pai, todos são cidadãos americanos. Então, desde 1999 que a gente vem para cá. E a gente sempre escutou deles. Se vocês querem viver uma vida de americano, foge da Flórida, passa por cima. Eles diziam isso pra gente. Não vem morar perto da gente, porque vocês não vão viver vida de americano. E a gente queria viver uma vida de americano. Então, a gente não cogitava a possibilidade de vir para a Flórida. Quando foi 11 e pouco, a gente começou a fazer mais alguns trabalhos e tal, conosco. E aí a gente percebeu e falou, mas pera um pouquinho. Se o que está pegando é esse ponto, o que está pegando é esse ponto, se a gente juntar os 2 pontos que estão pegando aqui, a Flórida nos dá isso. Você entendeu? A gente... Assim surgiu a Aí Flórida. assim surgiu a Flórida, você entendeu? Que legal. 10 minutos a gente resolveu e viemos para cá. Então, muito do que você está dizendo, foi o autoconhecimento. Ali nós fizemos constelação, ali nós olhamos para o Reis, ali nós olhamos para o nosso corpo, tudo. A gente entendeu? fez tudo, nesse tempo, a gente fez tudo aquilo que cabia a gente. Bom, chegamos a essa conclusão, legal. Agora vamos ver se o universo quer isso mesmo, né?
Aí começamos, né? Vamos ver casa, vamos ver escola na Flórida, escola para o Gabriel foi fazendo assim, ó. Foi abrindo, foi abrindo. Então, isso é outro lema que a gente tem. A gente faz tudo aquilo que cabe a gente, né? O que não cabe, a gente entrega e fica quietinho observando o movimento, sabe? Aí o movimento vai nos mostrando, vai por aqui, vai por ali, mas a gente não fica de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, a gente faz a nossa parte, né? É muito importante vocês falarem isso, porque passaram, né, duas perguntas aqui que eu acho que a gente não vai ter tempo de, eu falo, iluminar o caminho, né? Uma da Sônia falando em separação, como vocês veem a separação, que também é um movimento, é uma transformação dentro do próprio casal, né? A Denise falando de profissão, que ela está com 52 anos, mas ela pensa em transformar-se, em mudar de profissão. Eu falo que tudo é possível, não é, Márcia? Eu falo tudo é possível se você, eu falo, se permitir se olhar. Então, talvez vocês, eu sei que vocês trabalham com terapia de casal também, né? Talvez vocês possam dar dicas para que elas possam estar. São situações diferentes, mas são transformações, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Com relação, deixa eu falar da carreira e você fala de separação. Com relação à transição de carreira, sinceramente, eu sou prova viva disso, né? Não tem época, não tem idade para a gente mudar. Não tem. Eu sou estudante hoje. Aqui eu sou estudante, né? No Tennessee, nós éramos os tios da escola. Eu tinha colegas chineses, paquistaneses, de 17 anos, né? Que eu olhava para eles como filhos. Então, assim, nunca é tarde para a gente realizar sonhos, nunca é tarde para a gente dar o primeiro passo. A gente só tem que vencer uma coisa, a nós mesmas, sabe? Mas e se, não, e se nada. Você quer A Denise está falando aqui, ó, a Denise, ela está falando, eu quero fazer psicanálise. Denise, Lindo, dá o primeiro passo, né? E o primeiro passo é realmente dar um passo, não é ficar pensando, porque a gente não consegue mudar pensando. A gente só muda quando a gente age, né? E quem está falando para você é alguém que pensa muito também, sabe? Mas é importante a gente sair desse pensamento e colocar em ação, né? Porque aí sim a gente dá um passo a mais. E para Denise ainda, Ju, talvez algo que possa amedrontar seja algo do tipo muito grande, ou seja, fazer a psicanálise demanda, de repente, muitas horas, o curso vai demandar tantos anos, abrir mão de muitas coisas. O convite é que ela possa ir colocando pequenas coisas no caminho, talvez, né, tomar contato com alguns cursos online, sentir realmente quais trabalhos ela pode, de repente, estar fazendo como voluntariada, sabe? E aí ela vai percebendo que ela vai vivendo pequenas recompensas ao longo do caminho, sabe? E vão abrindo algumas frentes, né? Eu tenho uma boa drasta com quem vive com meu pai há quase 30 anos, dos 30, 20 aqui nos Estados Unidos, e os dois vieram aposentados para cá, né? Ou seja, já tinham finalizado a carreira. Meu pai chegou nos Estados Unidos com 52 anos e ela fez uma mudança de carreira agora, há pouco tempo, trabalha com 62 anos como personal stylist. Depois linda, maravilhosa. Pode aí depois mandar uma mensagem pra gente que eu vou te mandar o Instagram dela para você ver. Ela rala o dia todo e rala fazendo faxina, tá? Faxina. Ela durante 20 anos não mexe na aposentadoria dela do Brasil. Ela limpa a casa de pessoas na Filadélfia, na Pensilvânia. Você entendeu? Limpa a casa. E ela, quando chega da faxina, que hoje ela trabalha 2 vezes por semana, se dá esse luxo, porque tem clientes de 18 anos que viraram amigos. Quando ela chega em casa, ela se produz muito bem com tudo aquilo que ela aprendeu
e vai tirar as fotos dela, o Instagram dela, a coisa mais linda do mundo. Ela é 62 personal anos. stylist. Muito Maravilhosa. legal. Eu também Maravilhosa. fiz a Márcia acompanhou bastante, né, o meu início, né, dessa minha transição de carreira. Eu brinco que eu também fiz tardia, né, entre aspas. Eu tinha 33 anos, eu estava embasada num doutorado que eu achava que nunca ia sair daquela área, né? Então, assim, eu tenho tatuado, para ver como a gente, às vezes, né, eu falo, se limita ao olhar, eu tenho tatuado o símbolo da farmácia bioquímica nas costas, porque quando eu me formei, eu falei, eu vou ser isso pro resto da vida. Oi? Né? Então, isso é muito lindo, é muito lindo. Eu já estou querendo fazer mais uma transição de carreira. Que legal! Eu tô querendo, viu? Que legal! Nunca é Dentro tarde, da né? própria carreira, tá, gente? Não vou mudar agora, não. Não vou ser advogada, não. Dentro da própria carreira. Para quem quiser o Insta, ó, procura lá o Fabrício e depois a gente vai deixar junto no Papo de Casal. No né, vídeo Ju? no Papo de Casal, tem lá o Instagram do Fabrício, tem o Instagram da Márcia, né? Para que vocês possam também segui-los. Aqui estão perguntando aqui, ó, quem que é? A Miriam, A Miriam, a Miriam está perguntando qual é o Instagram dela. seu e tal. Entra no Papo de Casal, que lá tem o Instagram. Esse Papo de Casal é do Fabrício e é da Márcia. É só entrar no Papo de Casal oficial e tem o Instagram de cada um. Gratidão, queridos. Gratidão. Como é que nós estamos de tempo aí, Pedro? É isso que eu vou ver agora. 46. Tá. A Ju falou A gente só tem que encerrar, e aí eu vou fazer um parênteses. A gente tem que encerrar uns 5 minutos antes, porque a gente está numa semana linda do Reiki. Às 19 horas. Eu estou abrindo o portal todos os dias para a energia vir. Eu falo para que ela possa nos transformar depois de toda este Covid, né, que está nos convidando. Vamos dar um pouquinho que legal. Sim, se você puder, eu falo iluminar, nem que seja um caminhar na Sônia, nesse olhar da separação, né? Porque eu falo, também é uma transformação. Sem dúvida. Sim, mas o que foi que ela perguntou? O que ela colocou, o que vocês acreditam da separação? Né? Deixa eu ver, até dá para colocar. Vocês conseguem ler aí? Não. Não, tá Tá travado. congelado. Elas falam, o que vocês acham da separação? No momento, eu penso em me separar. Ok. Então, me parece que a pergunta é de alguém que ainda está casada, né? Ainda está no casamento. Tá. Ok. A minha fala é de quem enxerga a vida através desses óculos, né? Eu não tenho a menor ideia, por exemplo, que a Márcia pensa disso. O que eu acredito nessa relação é que pode parecer um clichê, mas eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, é uma relação que deve haver interdependência, onde eu me sinto 100% integrado e quando estou integrado, levo para essa relação. O para quê, quando ela diz, estou pensando em me separar, o que está faltando nesse 100% dela? Para que ela possa complementar com o outro. Porque eu digo assim, eu não tenho a menor certeza que amanhã eu estarei com a Márcia. Não sei se ela vai estar viva, se eu vou estar vivo, ou se um vai querer estar com o outro. Então, hoje eu preciso ter consciência da minha inteireza, que por mais que vá haver dor, eu me afastar dela, eu consigo viver comigo, sabe? Então, é muito importante que ela tenha essa consciência do que é. Porque se passar pela cabeça dela que a separação é para buscar em algum relacionamento, ou no trabalho, ou outra área da vida, o que está faltando na relação, pode ser que ela não vai encontrar, sabe? Então, o convite o que é que está faltando em mim para eu me completar, estar integrado, e aí sim sinto que isso não se complementa mais com 100% do outro, sabe? Né? Eu sinto que essa aqui é um olhar para que ela possa olhar para a relação inteira. Não sei se eu me fiz claro, sabe? Ou seja, Sônia, você de repente começar olhando realmente para você, né? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Né? O que está me levando a esse movimento de querer sair desse relacionamento? Né? Como eu me sinto nesse relacionamento? Qual é a minha parte desse relacionamento? Quem sou eu nesse relacionamento? Né? Porque é muito importante que a gente tenha esse eu também na relação. Esse eu individual. Né? E aí, ela até agradeceu.
Ela está até agradecendo aqui. E esse eu acho que é um ponto que a gente acabou vendo em comum em todos os casais que vieram aqui falar dos relacionamentos, falar do autoconhecimento, né? É o respeito pela individualidade dentro do casal. Que às vezes a gente não tem. Não é, Márcia? Se eu estou integrado com essa individualidade, quando o outro não puder me dar aquilo que eu espero dele, eu sinto que eu posso me nutrir até ele vir, até ele conseguir trazer, sabe? E vice-versa. Quando eu também não estou conseguindo dar para o outro, é provável que o outro também dê um tempo para esperar isso, porque nós estamos integrados, né? Então, eu acho importante esse olhar individual primeiro, né? É isso. Legal, ela já agradeceu aqui. A gente costuma falar um conhecimento, né, desse processo do autoconhecimento que ele acaba reverberando. O Fabrício e a Márcia já falaram aqui, né, de reverberar, eu falo para trás. No olhar como a gente olhava o pai, como a gente olhava a mãe, isso já nos muda e nos fortalece. Mas vocês sentiram que esse processo de vocês também foi para frente nos filhos, reverberou? Aí você toca num ponto, aí você toca num ponto que vai falar, mas vocês são coruja que gabam o toco, como dizia minha mãe. Olha, a nossa filha está numa relação agora que eu estou muito feliz por ela, né? Porque ela está numa relação, na verdade, segundo namoro da vida dela, ela tem 22 anos, né? E eu estou vendo muita maturidade nesse relacionamento, muito respeito, sabe? E uma inteireza dela nessa relação. E por que eu estou contando isso? Porque a primeira relação dela, eu escutava os dois, tudo bem, ela tinha 15 para 16 anos, mas eu escutava os dois assim, ai, deixa de ser idiota. Ai, como você pode ser tão tonto assim? E eu falava, gente, pelo amor de Deus, para com isso. O que é isso? Ai, mãe, isso é muito antiga, isso é normal hoje em dia entre a gente. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não é normal ter falta de respeito com o outro. E hoje eu vejo que eles têm uma relação super saudável, né? Então, quer queira, quer não, a gente acaba sendo referência, né? Não tem como. Né? E o nosso que está aqui com a gente... Lindo, ele está com quantos anos mesmo? Tá com 17, mas com cabeça, minha filha, de 20. E a mãe já tá assim, né? Partida com coração, né? Porque já tá fora de casa, eu sei o que é isso, Márcia. O meu, com 12 anos, chegou ao meu tamanho. Aí ele falou assim, mãe, agora eu te alcancei. Não é tamanho, né, Fabrício? Aí... Pra quem não conhece a Juliana não tem 2 metros de altura. Aí eu com meus 1,52 m, entendeu? Ele me alcançou. E tá lindo, Márcia, né? E eu costumo dizer, né, para as minhas clientes, né? Eu falo, o maior presente que a gente dá aos filhos é essa inteireza, né? Que o Fabrício falou, é buscar essa inteireza do seu ser, aonde você tá, com quem você se relaciona, com o outro, porque eles vão, né, se espelhar, eles vão ter isso. Que legal, que legal. E a gente escuta isso nas conversas dele, né? A gente sempre solta uma coisinha ou outra que você fala, putz, falei isso a vida inteira. Ele nunca deu atenção, mas ele tá fazendo. Isso é muito legal, né? Queridos, eu gostaria que vocês falassem aonde as pessoas te encontram. Vocês estão com trabalhos também do Reprogramando Hábitos. Para que a gente possa, tem os cursos também, aproveitar esse finalzinho para as perguntas que, se por um acaso passarem, a gente não viu, a gente encaminha para vocês. Pode mandar, né, no Futuro Consciente. Aonde o pessoal te encontra? Eu sei que é longe, mas vocês fazem muito. Mas tudo bem. Eu acho que o Pico deu uma boa dica aí, através do Fabrício _ site e da Márcia também, Branco. Underline S, Márcia Branco. Márcia Branco, _S, pelo Instagram. E ali vocês vão ver que na nossa bio tem o Reprogramando Hábitos, que nós vamos estar, inclusive, fazendo agora online, 15 e 16, o próximo sábado, o próximo domingo, 10 horas online, né? No sábado de 5 às 22 horas e no domingo de 8 a 1, um treinamento totalmente vivencial.
né? Então, ali tem toda a nossa comunicação, né? Tem o podcast da segunda-feira, Sua Linda, que hoje eu recebi aqui do nosso editor aqui no Tennessee, que está sendo escutado. A Juliana teve comigo, tem um episódio lá, Ju. Pois é, essa semana nós entramos na Turquia, na República Dominicana e no Paraguai. 18 países estão escutando o podcast. Então, assim, os trabalhos estão aí, a mídia social sempre nos acha aí, de uma forma ou de outra, é fácil achar. Né? A gente agradece demais a abertura de vocês, né? Poder olhar nos olhos de vocês. Relacionamento é algo muito importante para mim. Eu falei isso com a Márcia hoje no almoço. A gente está muito atento a todos os sinais aqui para ver se a gente quer realmente envelhecer por aqui, ficar por aqui, porque o lugar para a gente é só o zip code. O que importa para a gente é realmente só as pessoas, sabe? Exato. E relacionamento é algo muito importante para nós. Então, olhar para vocês, para a gente é muito gostoso, viu? Sem demagogia mesmo, tá? Meus queridos, lembrei o meu Insta, tá? É marcia_branco.s. Mas lá no Papo de Casal também direciona vocês, não direciona? Também. Tem lá na bio, tem lá. Tem sim. Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês terem aceitado o convite nosso. Fabrício mora no meu coração, me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, a Márcia também no processo de autoconhecimento da Juliana, né? Então vocês têm uma participação ativa muito grande no nosso crescimento pessoal. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigado. Obrigada, queridos. Foi um prazer enorme. Gente, um beijo para todos vocês que a gente não viu, quem passou por aqui, mas um beijo no coração de cada um, viu? Beijo, a gente vai deixar essa live gravada lá para todo mundo assistir, viu? Legal. Um beijo. Beijão, gente. Tchau, gratidão, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.